Queridos amigos, queridas amigas da Sociedade Espírita Boa Nova, da linda cidade de Torres, e a todos que nos acompanham pela internet, uma ótima tarde. Que o sublime amor de Jesus, nosso Mestre, nos envolva e permita a renovação das nossas forças físicas, das nossas forças morais, da nossa esperança e da fé. Da fé em Deus, nosso Pai, que é sim justo, que é bom, que é cheio de misericórdia e que por isso coloca sempre ao lado do sofredor o bálsamo que consola, conforme nos ensina o Espírito de verdade e o Evangelho segundo o Espiritismo. Um pouco de paciência, tudo isso vai passar, esses tempos ruins irão passar, a vida nos pede que tenhamos mais calma para que possamos vencer a esse momento de pandemia com resignação e sairmos triunfantes e mais experientes de todo esse momento tão desafiador. Fazem mais de 30 anos que eu iniciei a minha atividade profissional como médica pediatra. E nesse período eu devo ter atendido algumas centenas de crianças. Muitas delas desde o nascimento, já naqueles primeiros minutos de vida. Eu vi bebês nascendo saudáveis e outros com alguma deficiência. Acompanhei famílias amorosas, recebendo aquele novo integrante com muita alegria, enquanto outras eram totalmente desestruturadas. Algumas dessas crianças nasceram em lares pobres, miseráveis até, enquanto outras teriam casas luxuosas, bastante confortáveis. A maioria desses bebês cresceu com saúde. Muitos até já estão trabalhando. Eu atendo os filhos de alguns deles, que eu digo que são meus netos e são minhas netas também, porque eu me considero um pouco mãe de todos eles. E com profunda tristeza também acompanhei crianças com doenças graves que, como dizem, não se criaram. Às vezes, numa mesma família, havia um filho absolutamente saudável e outro não. E eu, que sempre acreditei na existência de Deus, lá pelas tantas, comecei a me perguntar: como é possível isso? Todas essas diferenças, o sofrimento alcançando famílias que aguardavam com tanta alegria a chegada do bebê. Famílias que fizeram tudo certinho, se prepararam, planejaram e no final acontece algo tão ruim, tão desagradável. Que injustiça uma coisa dessas. Acidentes, enfermidades, tirando a vida de crianças, tirando a vida de jovens que mal começavam a viver. E eu me perguntava, mas por que Deus faz assim? E afinal, que Deus é esse? Que parece que escolhe alguns para a alegria e outros para o sofrimento. Em certos momentos eu era tomada por um misto de tristeza, rebeldia, indignação e muita impotência diante daquelas situações que mesmo com toda a ciência eu não conseguia modificar. E também me sentia muito incomodada com aqueles questionamentos que vez por outra voltavam e persistiam. Os anos se passaram até que eu conheci o Espiritismo e comecei a frequentar um grupo de estudos da doutrina espírita. A partir daí, pouco a pouco, as respostas foram surgindo. Eu fui me acalmando, o meu coração foi se pacificando e eu consegui me reconciliar com Deus. E logo no início dos estudos da primeira obra, o Livro dos Espíritos, eu me deparei com essa questão. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Kardec faz a pergunta aos espíritos que são responsáveis pela codificação e eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. É assim que os espíritos introduzem o tema que é um dos pilares sobre o qual se assenta o Espiritismo, a reencarnação, que é definida em O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, como sendo a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. O mesmo espírito retornando à vida física em um novo corpo feito especialmente para ele. Então, aqueles bebês todos, eles estavam renascendo. Eu começava a compreender, havia um sentido em tudo. Assim como nós, eles vinham de uma jornada anterior e a existência atual teria continuidade após o seu término.
Essa crença na existência e na sobrevivência da alma e nas vidas sucessivas, ela não é exclusiva do Espiritismo. Há várias evidências de que os mais variados povos em todos os períodos da humanidade acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Trouxe alguns exemplos para nós. Em um papiro, um registro que deve ser de 3.000 anos antes de Cristo, encontramos a seguinte inscrição: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. E o filósofo grego Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ensinava aos seus discípulos: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. E além dessas, há muitas outras contribuições que revelam a crença nas múltiplas existências desde os tempos mais remotos da antiguidade. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Nós vamos encontrar nos evangelhos inúmeras referências alusivas à reencarnação. E talvez a mais conhecida seja narrada por João no capítulo 3 do seu evangelho, em que o apóstolo registrou um dos mais famosos diálogos do Mestre, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um judeu que era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal do povo hebreu, portanto, Nicodemos era um doutor da lei. E nesse diálogo, em determinado momento, Jesus responde a ele: amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. E Kardec irá explicar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que dessa forma Jesus definia que a alma pré-existe ao corpo e que ninguém poderá avançar no rumo do equilíbrio, da paz, da felicidade e nem compreender a Deus sem ser gerado de novo. Precisará nascer de novo e retomar as experiências na carne, ou seja, reencarnar. O tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nesse capítulo o codificador esclarece que as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. O que percebemos é que, embora a crença nas vidas sucessivas fosse comum a várias civilizações e escolas do pensamento, ela era muito vaga, ela era uma crença incompleta que não tinha, assim, um sentido claro. Eles acreditavam que um homem poderia reviver, mas não compreendiam exatamente como nem por que isso aconteceria. O fato é que, sem os princípios da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, a maioria das passagens do Evangelho é incompreensível, o que originou interpretações bastante contraditórias de todos os textos. Há inúmeras questões que, se analisadas, nos levam a concluir que a reencarnação seja a única explicação lógica. E Kardec se debruçou longamente sobre isso para tentar nos deixar, no seu legado, as explicações. No capítulo 25 dessa obra que já citamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, analisando o progresso efetuado pela humanidade, tanto do ponto de vista intelectual, as descobertas, as invenções, o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, quanto do ponto de vista moral, uma vez que os tempos da barbárie, na maioria dos povos, já foram vencidos, e também levando em consideração que esse progresso somente se efetua de modo muito lento, Kardec vai questionar: como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a existência da alma? Se a cada geração chegassem almas primitivas que teriam que fazer e aprender tudo, recomeçar todo o trabalho intelectual? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo em que os corpos, as que nascem hoje seriam tão novas e primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Então, como se explicaria essa diferença entre o atual estado social e dos tempos primitivos, aqueles tempos em que a barbárie era o comum, era o normal? Admitindo-se a pré-existência e a reexistência das almas, as almas de agora, que somos nós, já viveram anteriormente, possivelmente foram bárbaras, mas progrediram
e trazem para a nova existência o progresso que já realizaram nas existências anteriores. Trazem as aptidões, os conhecimentos intuitivos, algum grau de inteligência, algum grau de moralidade. Essa, portanto, seria a causa do progresso social. E poderíamos ainda nos perguntar, conforme propõem os espíritos nas obras da codificação, se a existência atual é única. Como explicar a diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais? Se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, Deus teria feito umas mais avançadas do que as outras, o que contraria a bondade de Deus. Se a existência atual é a única, qual o destino das crianças que morrem em tenra idade para o desespero dos pais? Segundo Jesus, a cada um será dado conforme as suas obras. Mas essas almas em tenra idade ainda não fizeram nada, não deixaram nenhuma obra, não merecem recompensas, portanto, não merecem punição. Então, qual é o destino delas? E tem mais. Como explicar que crianças educadas pelas mesmas pessoas apresentem tantos contrastes? Uma dócil e gentil, outra agressiva e rebelde. E se a existência atual é a única, qual a origem do sentimento de antipatia e de simpatia imediatos que temos ao ver pela primeira vez alguém? Quantas vezes conhecemos uma pessoa e logo nos afeiçoamos? Ou então ocorre o contrário, nos deparamos com alguém pela primeira vez e imediatamente sentimos uma certa antipatia que não conseguimos explicar. E como aceitar a impossibilidade de reparação dos erros do futuro após a morte? Qual o sentido de sermos condenados eternamente por erros que cometemos durante alguns poucos anos de uma existência? E por que há pessoas em situações tão diferentes? Por que alguns são ricos e outros pobres? Uns saudáveis e outros enfrentam doenças durante uma vida inteira, uma existência inteira, ou são afligidos por todos os tipos de dificuldades, enquanto alguns parece que nada sofrem. Como atribuir a Deus a justiça, a sabedoria e o amor infinito com uma única existência e situações aparentemente tão injustas e inexplicáveis? Qual a explicação então? Pois não havia uma explicação racional. Até que em abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, surge a doutrina espírita que nos apresenta a reencarnação. Com bases lógicas, através de leis naturais, que falam a nossa razão, a nossa inteligência. E na questão 167 da obra, o codificador Allan Kardec propõe: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A reencarnação é, portanto, necessária ao cumprimento da lei de progresso. O espírito, não podendo adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que são o seu objetivo em uma única existência, conclui o trabalho de aperfeiçoamento, eliminando imperfeições e adquirindo novos conhecimentos através de uma sucessão de existências em que poderá também atender à justiça divina, expiando ou reparando o mal que tenha cometido. Desse modo, em cada existência, nós iremos nos melhorando, dando alguns passos adiante no caminho do autoaprimoramento. O que nem sempre é fácil, né? Eu quero explicar que, por vezes, nós vamos levar muitas e muitas e muitas existências para conseguir atingir esse estado de autoaprimoramento moral que nos conduzirá à perfeição. E é o que Kardec pergunta. O espírito reencarna perpetuamente? Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Nós vamos reencarnar tantas vezes quantas as necessárias até atingir o objetivo, a perfeição. A partir daí, não será mais necessário passar pelas provas de uma nova existência. E para isso, o número de tentativas, o número de existências é indeterminado. Falando assim, alguém poderia pensar: mas então eu gosto da vida que eu tenho, da forma como eu vivo, e eu vou deixar para a próxima essa questão de me renovar, de me transformar, de melhorar alguns aspectos da vida. E nós queremos então explicar que não é bem assim. Que cada vez que nós vamos reencarnar,
existe todo um processo. Nós teremos, por exemplo, que aguardar numa fila, que nós sabemos que é uma fila que está enorme. Os casais cada vez tendo menos filhos, a gente diz assim, bateu a crise na reencarnação. E para fazer uma boa programação, nós precisaremos nos reencontrar com pessoas que no plano espiritual podem estar difíceis de reunir. Aqueles a quem nós prejudicamos podem estar no umbral, pode haver algum que está num plano superior, numa esfera superior, pode ter algum que não nos aceita de jeito nenhum. E além disso, cada vez que nós reencarnamos, nós precisamos enfrentar infortúnios próprios do nascimento. Entrar no útero, sair do útero, nascer, depois saem os dentinhos doem, a gente tem que aprender a andar de novo, e aí a gente cai, e aí também dói. Envelhecer dói, né? E dói tudo mesmo, vocês sabem, aqueles que, como eu, já passaram dos 50 anos, sabem que com o tempo melhora uma dorzinha aqui, começa uma dorzinha lá, e assim nós vamos indo. Então, a cada reencarnação, nós precisamos passar por todas essas vicissitudes que são próprias da vida corporal. Nós vamos adoecer, vamos perder forças, vamos desencarnar, tudo isso a cada nova existência. E não é assim que a gente queira assustar, mas é que nessa existência está tudo já certinho. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, até com as doencinhas certas. Então vamos aproveitar, porque não foi fácil chegar até aqui. E além disso, tem uma torcida nos esperando lá de lá. Aqueles que nos auxiliaram, que assinaram uma promissória para que a gente pudesse estar aqui. E eles estão fazendo de tudo para nos ajudar a acertar dessa vez. Imaginem retornar ao plano espiritual com a nossa proposta reencarnatória e fazer então a conferência com aquilo que nós de fato conseguimos executar. Imaginem eles perguntando, vamos ver aqui, vamos ver se tu perdoou o Pedro, ajudou a Maria, aqui tinha a programação de educar muito bem o teu filho, o João, conseguiu, vamos ver. E você fez tudo com alegria. Então, já que nós estamos com tudo à nossa disposição, vamos aproveitar, fazer o melhor possível, sabendo que para o cumprimento da proposta reencarnatória é indispensável fazer escolhas que sejam condizentes com as leis morais. E Kardec ensina no comentário a questão 399 que o espírito goza sempre do livre-arbítrio. É essa questão que nós falamos das escolhas. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa. Procede à escolha entre o bem e o mal. Então, aqui o codificador, nesse comentário a essa questão, ele está nos falando justamente dessa proposta reencarnatória que nós comentamos agora há pouco. Que antes de reencarnar no plano espiritual, o espírito escolhe livremente, com base nas suas necessidades e nas possibilidades de vencer, as provas por que deverá passar durante a nova existência que está programando. Assim sendo, todos nós escolhemos e renascemos naquela família, no contexto social, no contexto cultural, com as condições físicas, com as condições mentais adequados à nossa reabilitação, à renovação moral, à renovação intelectual, para realizar os aprendizados e reajustes emocionais que tanto necessitamos. Mas, uma vez encarnado, o espírito pode escolher entre cumprir ou não com a programação. Vejam que o livre-arbítrio é algo muito sério. É essa possibilidade de decidir, de escolher entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e o que é errado, prejudicar ou não alguém. É nisso que consiste a nossa liberdade. Em decorrência disso, nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas e também pelas suas consequências. Não é Deus, nem são os nossos pais, somos nós. Foram as escolhas que fizemos no passado que nos trouxeram até esse momento da existência atual. E as escolhas que estamos fazendo no presente determinarão que porção de livre-arbítrio ficará à nossa disposição no futuro. À medida que usamos a liberdade que nos é concedida com equilíbrio e segurança, fazendo escolhas acertadas em que não prejudicamos ninguém nem a nós mesmos, vamos tendo uma maior faixa de liberdade. Mas escolhas infelizes levam à perda de liberdade.
Na hipótese de termos feito repetidamente escolhas infelizes, que causaram sofrimentos, que trouxeram prejuízos a nós mesmos ou a alguém, a ponto de nos comprometermos seriamente perante a lei divina, será preciso restringir ou suspender a liberdade para evitar que ocorra um agravamento das nossas dívidas. Ou seja, quando a um espírito é concedido grandes oportunidades e ele as desperdiça, o futuro renascimento poderá acontecer em condições muito penosas. Para impedi-lo de errar e se comprometer ainda mais, ele perderá liberdade. E perder liberdade é misericórdia divina. Então, por exemplo, quando o indivíduo nasce em meio à riqueza, não tem dificuldade na área econômica, mas utiliza o dinheiro para realizar coisas ilícitas ou imorais. Em função do dinheiro, em função da fortuna, ele desvia pessoas do bem e as leva à queda moral. O que acontece? Essa criatura volta em uma nova existência e, por misericórdia divina, terá dificuldades financeiras. Perdeu liberdade, está sendo protegido dele mesmo. Quando alguém reencarna com a bênção da saúde, não adoece nunca, mas abusa, com péssimos hábitos alimentares, excessos, vícios, numa próxima existência, será que terá tanta saúde? Não. Perdeu liberdade para desenvolver disciplina nos cuidados com o corpo. E assim também com a beleza física, os talentos, a inteligência. Então o problema não está no dinheiro, o problema não está na beleza, não está nos dons intelectuais, mas no uso que fazemos disso, utilizando o nosso livre-arbítrio. E em grande parte das vezes é o próprio espírito que escolhe o sofrimento. Após dar-se conta que somente a dor, somente a dificuldade poderá lhe ensinar, uma vez que as outras formas não foram eficientes, o espírito planeja retornar em uma condição de grande sofrimento. Por exemplo, alguém que fracassou repetidamente por causa da riqueza, da fortuna, do excesso de conforto, das facilidades, então irá programar uma nova encarnação e pede aos mentores: por favor, não me deem dinheiro, não me deixem ter dinheiro, coloca aí na minha pauta reencarnatória, dinheiro não. Sempre, sempre, sempre com alguma restrição econômica, com dificuldade. Aí vai reencarnar em meio às dificuldades financeiras. O problema é que daí, o que a criatura faz? Reza pedindo para resolver. E o que fazem os espíritos amigos? Assistem aquele irmão pedindo que precisa melhorar as condições financeiras e olham para a pauta reencarnatória. Ah, não, para esse aí nem pensar. Ele mesmo pediu que não gostaria de ter essas facilidades econômicas. Ou alguém que programa que não irá casar, que não irá constituir família, para se reabilitar das vezes em que desvalorizou o instituto familiar ou que desrespeitou compromissos e vínculos afetivos, vem, não há uma programação para o casamento, mas aí reencarna e se desespera porque não consegue encontrar um companheiro, não consegue encontrar uma companheira, mas perdeu liberdade para poder avançar. E é somente após resgatar o seu débito perante a lei que o espírito retoma a condição anterior de liberdade de escolha. E tem mais, as existências são solidárias, ou seja, podemos estar hoje, nessa existência, nesse momento, reparando um equívoco que cometemos 1000 anos atrás. E talvez nessa existência a gente esteja se preparando para passar por uma prova importante na próxima existência, ou para enfrentar a consequência de algo grave que fizemos há 500 anos e que virá ao nosso encontro no futuro. E é assim, experiência após experiência no corpo físico, que nós nos reabilitamos dos nossos erros do passado e desenvolvemos as virtudes. A alegria, a gentileza, a humildade, a paciência, a compreensão, a honestidade são construções que fazemos durante muitas encarnações. Armazenando as experiências que vivemos, vamos desenvolvendo uma estrutura moral sólida, valores que nos fortalecem para as provas futuras. E aí, então, quando elas surgem no futuro, elas nos parecerão muito mais suaves, ainda que sejam penosas. Allan Kardec conclui que a doutrina da reencarnação é uma verdade que não pode ser contestada, desde que o homem quer pensar somente no amor, na sabedoria e na justiça de Deus.
Ele não deseja senão a felicidade de seus filhos. Ora, o único meio para atingirem está inteiramente nas reencarnações sucessivas. A lei de reencarnação torna compreensível a justiça de Deus, explicando as aparentes injustiças, as diferenças sociais, culturais, físicas, as mortes prematuras, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais e até complexas relações que estabelecemos na convivência humana. Tudo isso nos leva a concluir que o renascimento é uma verdadeira bênção, através da qual Deus expressa a sua bondade e sabedoria, permitindo a todos nós renovar pensamentos e hábitos, eliminar imperfeições que têm nos causado muita aflição e corrigir os erros do passado, trazendo a esperança, porque não estamos condenados perpetuamente pelas faltas cometidas. Sempre teremos os meios para resgatar, reparar os equívocos, se não nessa existência, em uma reencarnação futura. E encerramos com o Espírito Emmanuel, que na obra Religião dos Espíritos, num lindo texto que ele escreve, ele irá nos recordar que todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Estar reencarnado é uma bênção e será um sucesso se nós amarmos. Se não prejudicamos ninguém, se pagamos o mal com o bem, se compreendemos e perdoamos, se vencemos a tendência de submeter as pessoas aos nossos caprichos, de trair os compromissos afetivos, se conseguirmos vencer a tendência de fazer justiça conforme o que consideramos ser o nosso direito e se oferecemos uma nova chance a nós mesmos e aos outros, essa será uma encarnação exitosa. Porque para sermos felizes, precisamos atender à lei de amor. É claro que por algum tempo ainda colheremos os espinhos que plantamos no passado. Quem sabe enfrentaremos sofrimento, abandono, traição, calúnia, incompreensão. Aceitemos com serenidade e esperança, meus irmãos, e prossigamos. Prossigamos fazendo o bem. Eu sou muito grata pela atenção de vocês. Agradeço mais uma vez o convite carinhoso e peço ao Cristo Jesus que nos inspire a dirigir os nossos esforços, a nossa vontade, a utilizar o tempo que nos reste, a saúde que ainda temos para a construção definitiva do reino dos céus em nossos corações.